O Confluências no Camarim de hoje conversa com o elenco dos espetáculos O Que Te Escrevo é Puro Corpo Inteiro e Dianas, ambos fizeram parte da programação do segundo Encontro Nacional Confluências do Teatro Brasileiro na noite de hoje. Então, não perde, fica aí! Estamos começando mais um Confluências no Camarim. Olha, hoje, gente, vai ser papo de comadre, vai ser rasgação de seda, porque eu tô recebendo dois queridíssimos amigos, que é o Vitorino Rodrigues, que eu já tenho uma grande história de vida com o Vitorino, muitas coisas boas, e o Wellington Júnior, que é um presente do Vitorino, mas a gente vai contar esse papo já aqui pra vocês. Antes de tudo, eu quero muito agradecer e registrar a equipe que faz o segundo Encontro Nacional Confluências do Teatro Brasileiro, é uma equipe linda, que tá colocando tudo aí pra vocês verem. Inclusive, vocês estão vendo, né, gente? Aí nas nossas redes sociais e principalmente vindo pra cá, né? Olha, eu quero mandar um grande beijo pro Adriano Abreu. O Adriano Abreu é o responsável pela coordenação geral e pela curadoria. Mandar um grande beijo pra Silmara Silva. Vocês viram aí o programa com ela ontem. Mas a Silmara, além de ter feito parte da programação espetacular do Confluências, ela também é a coordenadora artística e a produtora executiva do segundo encontro. Quero mandar um beijo para Débora Radassi, que é assessora de comunicação, Leandro Soares, que cuida da comunicação visual e das mídias, pro Alex Cruz, Caio Leon Vieira, Valva Soares, Suzy Gomes, Leandro Soares, Pablo Gomes, todos assistentes de produção, ao Dan Martins, que é o nosso apoio técnico e de transporte, ao Vitor Martins, que cuida dos registros fotográficos, ao Rodrigo Serra, que cuida dos nossos vídeos, está aqui atrás, inclusive, junto com o Leandro, ao Jabu, que produziu essa máscara belíssima, que fez parte aí de toda a identidade visual do segundo Encontro Nacional Confluências do Teatro Brasileiro. Gente, sem essa equipe, esse evento, esse momento não funcionaria, tá bom? Mas sejam muito bem-vindos, queridos! Muito obrigado, a gente está super feliz, né, nesse encontro aqui, de estar no Confluências. Acho que pra gente é isso, é esse encontro, é a possibilidade de encontrar, né, com grupos, com um público, com outro público, né? E tá aqui com o Júnior, que é um bate-papo assim maravilhoso. Para mim é uma felicidade muito grande fazer parte desse evento, porque é um espaço de conversa, é um espaço de mostrar o seu trabalho. Nós temos aqui nesse momento vários representantes de outros estados, representantes locais, né, aqui, e as mesas redondas. Eu passei da mesa do Wellington, não é porque é meu diretor não, mas foi fantástico, foi uma aula de teatro, inclusive amanhã. Isso, é. Né? Na sexta-feira nós temos o Heraldo Maia, que é um outro grandíssimo amigo maravilhoso, que vai falar sobre decolonialidade. Enfim, é isso. Estou aqui para conversar, para bater papo. Vamos bater papo, só faltou a cervejinha aqui. Mas, gente, olha só, como o Vitorino falou, hoje o Wellington, ele abriu a programação reflexiva do encontro, né? Porque o encontro, o Confluências, ele se divide nessa parte formativa, reflexiva e espetacular. E hoje o Wellington, ele abriu essa parte reflexiva do encontro com a mesa sobre o panorama do teatro brasileiro, que é um nome imenso. Eu estava dizendo para a Débora que é o nome de uma dissertação de mestrado. Eu não consegui decorar, mas para não errar, o Wellington, ele abriu, né, as mesas redondas com teatralidades liminares, estéticas, poéticas e procedimentos da cena contemporânea no Brasil. Vamos falar um pouquinho para quem está vendo a gente, quem não pôde ver, né? E, inclusive voltar o vídeo, porque ele ficou lá a live, né? De repente ir lá ver. O que você falou um pouco hoje pela manhã, Wellington? Acho que foi legal, assim, que eu tentei relacionar com a produção de teatro do Piauí, né? Quer dizer, falando dessa ideia do que eu chamo, né, dos 3 R's da cena contemporânea, que é a crise da representação, os teatros do real e a representatividade, né? Quer dizer, foi um pouco refletir como isso está acontecendo no teatro brasileiro e na produção, né? Eu tive um presente como o Vitorino me deu, e você também, porque me acompanhou aqui. Eu passei 1 ano quase aqui no Piauí, foi muito legal, foi uma imersão. E aí eu pude realmente perceber o quanto o Brasil precisa conhecer a produção do teatro do Piauí, assim, né? Foi muito legal de ver diversos trabalhos, né? Uma diversidade grande
E acho que essa mesa foi um pouco sobre isso, assim, entender que o Piauí está falando para o mundo. Confluências é esse exemplo. É o Piauí falando para o mundo, dizendo aqui, estou produzindo algo que consegue intervir no mundo hoje potentemente. Eu acho que foi fantástico. Inclusive, assim, tem o zum, 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 né? Todo festival tem um zum, zum, zum. Então a gente já escutou. A mesa foi ótima, a mesa foi maravilhosa, a mesa foi muito boa. Então, gente, se você quer conferir o que o Wellington falou na mesa, ela tá aqui nas nossas redes sociais, ela tá salva, tá bom? Tá lá, então dá uma olhada. Você que é estudante de teatro, acho importantíssimo conhecer o teatro que está se fazendo dentro do nosso país, dentro do nosso estado. O Wellington trouxe coisas muito boas. E dentre essas coisas muito boas que ele trouxe, ele traz hoje à noite O Que Te Escrevo é puro corpo inteiro. Corpo inteiro. Corpo inteiro. Com o queridíssimo Vitorino Rodrigues, que acabou de apresentar. Eu brinco com o Vitorino, porque a gente faz o 17 minutos antes de você, a gente termina o espetáculo já vestido com a nossa roupa, já pode ir pra casa. E o Que Te Escreve é puro corpo inteiro, ele já termina banhado. Então assim, eu acho que, será que é tendência, Vitorino? Vitorino, fala um pouco sobre a apresentação de hoje. Então, talvez seja uma tendência nesse sentido, de desnudar dessa coisa ritualística, né? Porque eu acho que tanto o 17 como o Que Te Escrevo tem essa pegada, assim, que é da memória, desnudar, se traz, construir uma imagem a partir de vivências, de potencialidades em vivência como artista e como pessoa, né? E o Que Te Escrevo, ele faz isso, assim, a escrita desse espetáculo, a escrita minha enquanto ator, enquanto dramaturgia de ator, é exatamente fazer um olhar para trás, assim, o que eu fiz, que linguagem, o que eu atuo, que isso foi o pontapé inicial para que hoje eu esteja fazendo mestrado, assim. Foi o Que Te Escrevo, foi essa pesquisa, né, através do Wellington, lá na sala da Unirio, da biblioteca da Unirio, onde nós começamos a estudar. Ele me propôs leituras teóricas, Sarrazaki, Vaga Carne da vez passou, enfim. A gente foi vendo coisas, e aí é um pouco do que ele acabou de dizer, assim, eu fui percebendo que nós estamos mapeados no Brasil, nós dialogamos, talvez nós não estejamos inseridos dentro de um campo de disputa, né? De disputa do sistema, assim. A gente está aquém nesse sentido, a gente não é visto, não é reconhecido, as pessoas não sabem que nós estamos aqui, mas nós estamos. Eu acho que o Confluências no teatro brasileiro é esse lugar, essa janela que se abre, essa porta, para que o nosso fazer artístico, nossos procedimentos estéticos, nossas leituras, elas possam se ampliar e se expandir para o Brasil, né? As pessoas, quando eu falo nas minhas aulas de mestrado, dizem, nossa, a professora ela ficou encantada. Eu fiz um trabalho, vou até fazer uma comunicação no simpósio que vai ter, falando sobre a questão dessa pedagogia do grupo. Nós não temos formação acadêmica, a escola de teatro surgiu nos anos 2000 e tudo que foi feito antes. Então a gente começar a perceber que existe uma pedagogia de grupo, existe um senador que trabalha, que forma, que tem estruturas, tem regras, tem procedimentos, tem metodologias que estão ali. Você, que é um grandíssimo diretor, que tantas pessoas de Timon, que chegam a humanitas, e como se organiza isso, assim. É um pouco de questões que eu estou trabalhando no mestrado e que passa, assim. E quando a gente está no Confluências, é mostrar isso. Nós estamos aqui, nós produzimos, né? Enfim, é um pouco disso, assim. Maravilha, e o interessante do Que Te Escrevo é que eu acho que o Que Te Escrevo realmente está no corpo inteiro de vocês, gente. Porque a preparação, né, que foi essas idas e vindas lá do Rio e tal, e aí teve a estreia virtual, né, foi o primeiro espetáculo do Piauí online, né? Verdade. Depois teve uma experiência para pouquíssimo, restritíssimo público, que eu acho que ainda tem inclusive gente que não viu essa vou chamar de versão, né? Um pocket, né? Esse pocket que é maravilhoso. E aí vem para o palco italiano. Então eu queria que vocês também falassem sobre esse itinerário do Que Te Escrevo, né? Porque apesar de ter um alicerce único, mas são 3 espetáculos, né? Vocês fizeram 3 espetáculos. Verdade, acho que tem isso, tem a experiência que foi online, que era uma experiência muito diferente, assim, né? Porque o Que Te Escrevo tem essa ideia de estar próximo, né? De uma conversa, disso aqui, de um bate-papo. E aí a gente tentou descobrir como é que a gente poderia produzir essa sensação ali na experiência online.
Depois foi a experiência dentro da casa, que é uma experiência única, assim, né? Nós vivemos aquela casa, né? É uma casa em Timon, é um lugar encantador que tem, assim. E a gente pôde viver aquela casa, e as pessoas que foram ali, elas tiveram uma vivência muito específica, né? Tem uma professora nossa da Unirio, a Evelyn, durante uma aula que a gente falou da experiência, e ela disse, vocês fizeram um site específico, né? Quer dizer, é um espetáculo que foi pensado para aquela casa. E agora tem essa nova versão, que é necessária, a gente não tem como ter uma casa em toda a cidade que traduza, né? Então a gente foi adaptando um pouco para esse palco. Então normalmente é uma experiência circular, como foi aqui no Confluências, mas também já foi feito de forma frontal, em vários teatros, assim, e é um outro lugar, assim, a gente tenta descobrir como aproximar aqueles espectadores, né, daquela história, né, daquela vivência daquele homem ali. É como se eles ainda estivessem dentro daquele quarto, daquele espaço de aula que ele constrói, assim. É interessante você falar desse site específico, né? Do site específico. Certa, que conflui, né? Para o que você falava hoje de manhã na sua reflexão sobre as teatralidades contemporâneas. Que é trazer para esse concreto, né? Para esse real, assim, quando o Vitorino, acho hoje eu assistindo, né? É muito bonito quando ele fala o nome das pessoas. Tem uma outra relação, né? Quando ele diz assim, ô Júnior, o Heraldo, o Adriano, aquelas pessoas, elas se sentem participantes ali, né? É o que eu falei hoje de manhã da ideia do pacto de verdade. Naquele momento, o Vitorino estabelece um pacto de verdade com aquelas pessoas. Como se dissesse, eu estou aqui, estou vendo vocês. Eu sei quem são vocês. Assim como vocês sabem agora quem eu sou, né? E acho que isso é, sim, um elemento, um procedimento que a cena contemporânea traz, assim, o personagem, ele não nos esconde mais na cena contemporânea. Ao contrário, o personagem me revela, diz quem eu sou o tempo inteiro. É verdade, Vitorino. Mas assim, de onde parte tudo isso? Parte de você, acho que a provocação é sua para com o Wellington, né? Mas de onde parte? O que você estava deitado um dia, numa tarde de sol, no outubro em Teresina, com um calor imenso, pensa, vou fazer um monólogo chamar. Não, assim, parte de mim porque eu tenho minhas inquietações, né? Eu tenho um trabalho que eu cada dia que passa, está mais concreto na minha cabeça, assim, que é essa relação, essa fricção da literatura com o teatro. Isso faz parte, sempre fez. E eu quando eu fiz 20 anos de teatro, vi o Depois do Fim, que é também uma recorrente na minha vida, que é a figura feminina, eu acho, talvez pela minha mãe, enfim, é uma força. E agora, né, 25 anos, eu estou só fazendo 30, mas assim, eu quero dizer que eu precisava, depois daquele trabalho, eu sabia que eu queria alguma coisa que enveredasse para esse outro lugar. Eu queria um personagem masculino, não só por ser masculino, mas eu queria que trouxesse questões minhas, né? Talvez do meu pai, que trouxesse um sobrinho mesmo. Vitorino, por que você não fala do vovô, né? Porque o meu pai e meus sobrinhos, eles aquela história de contar, de separação, de trazer, que eu conto sempre do conhecimento, de trazer para a cidade, de estudar. Ele não queria que fosse lá lavrador, queria que fosse estudasse, que ele queria vir também, tudo isso, assim. E eu acho que o que descrevo talvez seja um pouco essa resposta, assim. Fala do conhecimento, fala sobre isso. E quando surge, porque eu recebo o texto do Natan, eu vejo o Wellington numa oficina. Porque também tem isso, assim, quando eu penso em fazer um monólogo, eu penso em encontrar alguém que possa me desafiar. Entende? Assim como a Silmário queria um teatro físico, queria uma mulher, porque era uma mulher que estava ali. E quando eu trouxe assim, eu quero alguém que possa me estabelecer esse diálogo com a literatura. E eu vi a oficina dele, trabalhando com a Vanessa Trajano, e aí eu digo, é ele, é o Wellington, porque ele tem esse lugar, eu acho que a gente se comunica, se conecta com esse trabalho com a palavra. E aí foi quando eu convidei, porque eu já o conhecia, né? A gente tinha feito aquele trabalho lá, você foi comigo para o Rio, a gente fez aquela apresentação, e ali, né, já conheci, então eu digo, ele convidei, aí doido igual a mim aceitou. E é isso, assim, eu já estou pensando pessoas que podem me dirigir no meu próximo trabalho. Porque assim, por exemplo, você é um grandíssimo amigo, irmão, meu amor da minha vida. Mas nós estamos tão juntos, já temos nossos trabalhos, que quando eu penso no monólogo, quer dizer que um dia você não possa me dirigir. Né? Então, não estou descartando, de repente pode ser o próximo, assim, agora eu quero voltar para a origem, de repente pode ser isso, num próximo. Mas eu quero dizer é que
como eu não tenho a formação acadêmica, o curso superior, a minha formação, eu falei da pedagogia do grupo, para mim é isso, do ensinador. É ele que vai me trazer esse espaço de formação que eu quero ter. É através disso. Então, são os monólogos que eu comecei a criar uma linha de estudo. Esse monólogo, o Heraldo, quando ele me convidou e convidou você, aí eu pensei, o Heraldo vai ser, é bem aqui, não é um monólogo do nosso trabalho, mas foi bem ali, acho que tudo começa com 17. Tudo começa com 17. Eu comecei a entender que eu precisava de pessoas que tinham um outro lugar, um outro olhar para me dirigir. Porque eu não quero ser o ator do Portuga. Eu quero ser o do Portuga e de outras pessoas, do professor... De todas aquelas pessoas que estão lá no seu baú de memórias do que te escrevo, né? Que inclusive é uma cena muito emocionante, né? Ué, aí você louco como Vitorino vem pra cá, embora, né? Que eu já tenho que receber o título de cidadania, a gente vai tentar providenciar isso, que eu acho que é importante. E aí vem pra cá. Quando você vem, você já vem com algo pensado, assim, ou não? Assim? Não, acho que a gente foi descobrindo. Desculpa, por que eu pergunto isso? Porque a escrita, ela é a palavra mais forte, eu acho, né? Sim, porque vem de um poeta, vem do livro, vem da escrita corporal do Vitorino, enfim, da série de coisas. Acho que tem muito a ver com o que hoje a gente estava falando do texto, assim, né? Quer dizer, é uma peça que não... A palavra, ela é um elemento que coloca a crise da representação, né? Não, assim como tem as experiências corporais que fazem isso, também tem a palavra. E o texto do Natan é muito potente, é muito forte, assim. E aí, quando a gente começou a experimentar lá no Rio, na Unirio, foi o primeiro experimento que a gente fez numa sala de ensaio, já tinha esse exercício da palavra. Quando nós fomos para as experiências online, porque um bom pedaço da direção foi online, da parte, né? E aí sim a gente foi começando a trazer talvez esse jogo mais forte da palavra. E aí, quando a gente fez a experiência presencial, a memória ganha muita força. Talvez por isso aquela cena se torne ainda mais importante, porque é uma cena que o Vitorino relembra uma série de espetáculos, né? Porque fica nesse lugar, assim, é o Vitorino, não é o Vitorino que está falando, mas tem um momento em que ele diz que o Vitorino quer falar. E aí o Vitorino vira um personagem, que é isso que é interessante, assim. O Rimbaud tem uma frase que ele diz assim, eu sou sempre um outro. E é isso, nós somos sempre um outro, assim, a gente nunca está falando, né, da gente apenas, a gente está sempre falando com um outro, né, e isso é legal, assim, e acho que naquela cena faz isso, assim, é o Vitorino falando dele mesmo, mas ele agora, naquele instante, é um outro ali, né. Então tudo isso surgiu muito na sala de ensaio, eu sempre digo que quando eu começo a dirigir, eu não tenho noção, é entrar num rio, no meu TCC da Unirio eu digo isso, é como um barco, e você entra, né, naquele barco sem saber, às vezes, o destino. Você vai descobrindo os caminhos ali. E eu acho que foi um pouco isso, assim, com o que te escrevo. A gente foi descobrindo. Eu tenho, claro, uma experiência com textos que não são escritos especificamente para teatro. A minha pesquisa tem a ver com isso. São textos que não são pensados para teatro, mas que eles têm uma forma muito potente de teatralidade. E aí isso está lá no que te escrevo, mas é totalmente quem assistiu A Margem, que é o espetáculo que eu dirigi com o Coletivo em Comum, que é esse que ele falou que teve a oficina, é completamente diferente do que te escrevo. Mas está lá, a ideia da palavra, né? Porque você chega também já com a experiência do Muribeca no online, né? Sim, porque primeiro pensou-se no presencial, veio toda a pandemia e aí resolveu fazer online. Isso. E você vem com a experiência do Muribeca no online. O Muribeca tem um pouco a ver com isso, da margem, assim, né? Quer dizer, é um conto lá do Marcelino Freire, e aí a gente fez essa experiência de como é que é traduzir isso em imagens, né? Quase como um elemento cinematográfico que tinha, assim, que é essa ideia, como a literatura nos propõe coisas no teatro, que também tem no que te escrevo, mas eu acho que a gente vai para um outro caminho no que te escrevo, assim, que a palavra, ela é um lugar de resistência, né? Que a resistência não é só aquilo que vem contra. A gente sempre pensa a ideia de que resistência é o que vem contra. Não, resistência às vezes é o que sobra. E o que sobra no que te escrevo são palavras. Palavras às vezes perdidas, né, que a gente escuta e não tem certeza. E que é isso na vida, né? Assim, quando eu sair daqui, quando vocês, né, terminarem de ver o que a gente está fazendo, vão ficar palavras. Palavras, palavras e palavras. Ah, é verdade. Vitorino, e você também tem uma experiência de direção, né? Embora pouca pelo que eu conheço, uma experiência também muito forte em produzir, né? E aí eu percebo que você consegue, como é que eu posso dizer? Você não é refém a palavra, mas você consegue ser
independente do diretor, né? Porque o Wellington teve que se afastar, e aí você pega o espetáculo, bota dentro do carro, se manda, né? Mas claro que isso respeitando ainda todo o trabalho artístico do diretor, porque é importante dizer que é uma obra de arte criada em conjunto. Eu queria que você falasse sobre isso, essa experiência sua, assim, como é que eu posso dizer, de chefe, não é chefe, mas de líder, né? Ela contribui, assim, com a sua carreira e principalmente com o que te escreve. Porque eu já sei, o Vitorino já botou o baleiro no carro dele, já... Vitorino é resolutivo, meu bem. A gente pensa numa coisa, Vitor liga pro Vitorino, ele resolve... Olha, eu acho que talvez eu tenha essa experiência. Primeiro, assim, eu já comecei com o Barrela e não estreava. Eu digo, se eu não estrear esse espetáculo, eu acho que eu não vou fazer teatro. Eu quero fazer teatro. Eu digo, Adalmir, o que a gente pode resolver aqui, divide aqui, consigo acordo na federal? Pá, resolveu, fizemos. E com relação a essa questão que você põe, assim, o diretor não está aqui, mas eu continuo com o espetáculo, eu tenho uma vivência com o Grupo Ala, que é importante dizer, assim, o Rui Deglan, eu entrei no Ala em 98 e logo o Rui Deglan foi para o Rio de Janeiro. Como eu já me conhecia do Barrela, e eu tenho essa questão, né, ser prático, eu estou ali, por exemplo, eu estou no Humanita, mas não chego só para atuar e fico de perna cruzada, eu vou de alguma maneira preenchendo outros espaços no grupo, entendeu? Isso já é uma coisa minha, naturalmente minha, na escola eu resolvo coisa. Então o que acontece? O Rui saiu, eu passei a ser uma espécie de ensaiador. Então eu exerci aí de 90, 2000 a 2005, 5 anos, em que eu fazia isso, assim, eu atuava, o Rui estava no Rio de Janeiro, mas eu fazia uma assistente de direção aqui, eu ensaiava, era o ensaiador do Grupo Ala. Então assim, essa minha vivência, ela me fez me criar essa autonomia, talvez, ou talvez ainda, não autonomia de fazer o que eu quero, mas autonomia no sentido de levar adiante. Eu não preciso que o Hélio esteja aqui comigo para eu fazer. Entende? Assim? Então isso me deu essa expertise de ter aquele material e fazer com que ele ande, com que ele funcione. Talvez o produtor, essa minha veia produtor, seja um grande, né, resolva isso. Se para eu ter essa questão de resolver, de produzir, de tal, isso talvez seja exatamente o que me facilita, o que faz com que eu consiga fazer isso. Por exemplo, sei lá, então por isso que tem o Wellington Fagner, que é um conhecido nosso aqui do Rio de Janeiro, que eu penso em trabalhar com ele. Então, assim, quando eu penso em uma pessoa distante, ele está lá, ele vai dirigir, vai conceber o espetáculo, eu vou respeitar a direção dele, mas ele precisa estar comigo, né? Eu vou levar o espetáculo para ver. Então, eu já tenho esse pensamento construído. Então, por isso, talvez eu... Porque isso dá uma vida útil pro trabalho, né? Porque o Wellington lá de Recife, mas mora no Rio. Vitorino de Teresina e do mundo, né, filho? E do mundo. Wellington, mas eu queria também falar com o Vitorino, já falou sobre essa experiência de estar no Confluências, né? Que pra gente, assim, é extremamente importante ter vocês, né? Mas principalmente também proporcionar para nossa gente, assim, coisas como o trabalho de vocês e coisas que vem acontecendo fora e que às vezes não chega pra gente. Eu tava falando com a Babaia, foi com a Babaia, né? Que eu disse assim, o espetáculo às vezes vem pra Fortaleza, pula, vai pra São Luís e não desce em Teresina, né? E aí, assim, a importância do Confluências, né? Dentro dessa polis aqui, dessa Teresina e desse Piauí. Não, é fundamental, né? Assim, acho que hoje até na mesa eu falei isso, né? Me interessa muito estudar essa ideia que hoje vem acontecendo, que é a internacionalização do teatro brasileiro, assim, quer dizer, assim como a ideia dos espetáculos do Nordeste que saem do Nordeste, né? Quer dizer, esse lugar que os festivais se tornaram potentes, quer dizer, fazer a produção circular, né? E atravessar esse país, né? Assim, isso que você falou é muito forte, quer dizer, uma produção que pulava uma cidade, né? E a gente está falando de uma capital, imagine uma cidade, né? Você tem a vivência lá em Timon, imagina lá, quer dizer, como é que ter um festival numa cidade é você colocar essa cidade dentro de um circuito de pensamento das artes, assim. E acho que Confluências faz isso. Hoje foi muito bonito, tanto no espetáculo quanto pela manhã, de ver as pessoas da cidade aqui, né? Elas acompanhando, elas refletindo, isso modifica, né, o olhar delas e modifica o nosso olhar. Quer dizer, para mim, que estou vindo para a cidade, né, é sempre muito bom ouvir, né? Eu brinco quando eu dou aula dizendo assim, é engraçado que a gente usa a palavra temporada, né? A gente fala muito temporada. E aí eu dei uma disciplina na Unirio com uma professora, que é minha orientadora, e as pessoas dizem assim, como é que é o teatro do Nordeste? Eu disse, olha, só para a gente ter uma noção como tudo é diferente no Brasil, a palavra temporada, que parece igual para o Brasil inteiro, ela é completamente diferente.
Porque temporada no sul do Brasil, lá no Eixo Rio-São Paulo, você diz assim, são 2 meses, 3 meses em cartaz, né? Numa cidade pequena, por exemplo, Caruaru, temporada é fazer uma apresentação. Se você conseguir fazer uma apresentação, já é uma temporada. Então isso é muito diferente as vivências. E a gente precisa entender essas diferenças. Não dizendo uma que é melhor ou pior que a outra, mas que são diferentes. Eu acho que o Confluências faz isso, faz a gente entrar em choque, né, em fricção com diversos Brasis, né? Aqui você tem um grupo lá do Ceará, você tem um grupo, alguém como eu que venho de Pernambuco, que estou no Rio, você tem um grupo do Rio Grande do Norte. Essas vivências, quando se misturam, elas refletem isso que tem um economista chamado Francisco Oliveira, que ele diz assim, o Brasil é um grande ornitorrinco, é um animal que ninguém sabe exatamente o que é. E é isso, nós somos essa mistura tão grande que a gente não consegue identificar, mas talvez no festival a gente consiga compreender as contradições de um Brasil, né? E aí, a partir das contradições, compreender talvez o que é essa utopia de um teatro nacional, que é o sonho, desde que o Brasil, né, vai se formando, qual seria, né, esse teatro nacional que se institucionaliza, né? E acho que o Confluências está isso, ele está lutando para fincar essa ideia do teatro piauiense, de expressão piauiense, assim, que tem aqui, né? E acho que isso é muito importante. Ai, gente, olha, eu fico muito feliz de conviver com vocês, assim, eu sou muito honrado de conviver com vocês, de ouvir vocês, de trocar ideias com vocês, aprendo muito. Eu tô olhando aqui pro cronômetro, Rodrigo, como isso passou rápido, Leandro. Meu Deus! Leandro e Rodrigo, isso passou rápido demais, eu já tenho que chegar no fim do programa. Mas olha, gente, a gente tem 2 quadros, tá bom, nesse programa, que a gente vai fazer eles agora. Um se chama Responde ou Seduz. Tá? Se você não quiser responder, você olha para essa câmera e começa a seduzir. Se você acha que a resposta vai lhe comprometer, vai ser, sabe? Tipo assim, dia 30 você vai votar em quem? E aí a resposta vai lhe comprometer, aí você seduz, tá bom? Você responde ou você seduz. Eu vou fazer a mesma pergunta para os dois, tá bom? Ótimo, maravilha. Existiu em algum momento na vida de vocês, na vida artística de vocês, em que vocês encontraram alguém que vocês queriam muito escrever para esse alguém de corpo inteiro? Vai responder ou vai seduzir? Eu acho que vai ter dizer o nome, eu só tenho Não, não, eu acho que tem sim, com muitas pessoas, assim. A própria questão de dizer que eu encontro ele, então isso é uma questão, né? Quando eu encontro ele, eu vejo nele essa pessoa com quem eu quero trabalhar. Eu digo, esse aqui é com quem eu vou montar esse espetáculo, Heraldo, você, por exemplo, quando a gente se encontra, esse nosso, entende? Assim, eu acho que tem isso, sim. E aí, Wellington? Sempre tem até aqui nessa sala. Mas a gente não pode revelar. Não pode. Ficou combinado que a gente não ia dizer o nome. Gente, o outro quadro que a gente tem aqui é o que a gente está no camarim, né? A gente está no camarim do Teatro 4 de Setembro, como você sabe. O Confluências no Camarim é diretamente do camarim do Teatro 4 de Setembro, o maior teatro, né? A casa de espetáculos do estado do Piauí. E aí eu pergunto para vocês, vou perguntar para vocês o que vocês levariam para o camarim, mas eu digo e vocês dizem, eu digo item e vocês dizem se leva ou não, tá bom? Vitorino e Wellington, o que vocês levariam para o camarim de vocês? Vocês levariam cigarro? Não, cigarro não. Eu gosto de colocar coisa na boca, mas... Esse aí não, né? Barbeador? Barbeador leva. Batom? Batom também eu levo. Batom leva. Leva compreensão? Compreensão sempre. Acho que é fundamental. Leva solitude? Solitude... Eu acho que sim. Eu acho que tem uma coisa, né, do ator, que o ator sempre dança com a solidão. Mesmo ele fazendo um grande, com muita gente, ele vai estar sempre sozinho ali, né? Eu acho muito bonito você ver um ator prestes a entrar em cena, assim. Ele está sempre sozinho, né? O silêncio que domina ele. Leva gratidão? Gratidão leva. Leva papel higiênico? Olha, eu tenho uma amiga que ela adora ir no banheiro antes de entrar em cena, não vou dizer o nome, eu não vou revelar, não adianta insistir, não vou mesmo!
Gente, foi maravilhoso ter vocês aqui. Muito obrigado mesmo. Ter vocês no Confluências, ter vocês na minha vida, ter vocês no camarim. Obrigado de paixão. Foi maravilhoso, Vitorino. Foi maravilhoso, Wellington. E você continua acompanhando a gente, né? Porque ainda tem mais Confluências no camarim. Aliás, tem mais Confluências na cidade inteira. Então acompanha a nossa programação ali. Tchau, tchau. Estamos de volta aqui ainda nessa noite de Confluências, nessa segunda noite de espetáculos. E a gente recebe agora parte do elenco do espetáculo Dianas. Agora sim, gente, eu tô bem confuso, porque eu não sei se eu tô com o Felipe, se eu tô com o Samuel, ou se eu tô com a não sei o que enfeita, como... Peraí, fala aí, gente. Fica à vontade. Aqui já tá a Lisa, Tá Raia, tá o Felipe. Fica à vontade. Tá Gente, primeiro sejam muito bem-vindos ao programa, sabe? Assim, a gente fica muito feliz de receber vocês. Primeiro porque a gente tem visto um trabalho sólido, um trabalho feito assim com muita dedicação, um trabalho feito com o estudo de vocês, com o artista que vocês já são, então trazem esse estudo pra cena. Felipe já é bailarino, Samuel também. Mas eu queria saber assim, de onde surge a ideia de fazer um espetáculo. Eu estava lendo a sinopse, né? E o espetáculo é muito interessante sobre a diva Diana. Eu acho que a Diana faz parte do imaginário de muitas pessoas, não só os contemporâneos dela, mas nosso também. Inclusive a gente canta todas as músicas quando está assistindo o espetáculo de vocês. De onde surge tudo isso? Primeiramente, a gente agradece o convite de poder estar podendo falar um pouco sobre isso. Mas na verdade, Diana surge desse lugar realmente de ser um pretexto da gente. A Só Homens é uma companhia composta só por homens gays, né? Homens gays cis, por enquanto ainda não teve nenhuma Ninguém transicionando, né? Por enquanto. Será que vem aí? E aí surgiu desse pretexto da gente estar trazendo para a cena nossos corpos como eles são, como eles desejam ser, através dessa performatividade drag, que é uma linha que a gente vem trazendo em alguns trabalhos. Inclusive Dianas foi um dos primeiros, né? E aí surgiu disso, todas nós já éramos fãs da Diana, assim, acho que toda gay que se preze, pelo menos da nossa época, se não conhecer Diana, eu não aceito. E eu propus de montar um espetáculo usando as músicas dela, né? Uma das primeiras grandes divas da sofrência, né? E as músicas delas, por sua letra forte, por suas letras tão que de uma certa maneira afeta a gente quis trazer também de uma certa maneira para trazer até meio que essa contradição, né, com os nossos corpos. E o trabalho vem sempre fazendo bastante sucesso, né? Foi um trabalho que a gente montou em 2013 e a gente fez uma remontagem ano passado. Foi. Ano passado a gente estreou e a galera super curtiu também. E a gente tá aí, assim, super feliz com a repercussão do trabalho. E eu sei que parece que o Felipe não estava na estreia de 2013, né? Você já entra nessa remontagem. Como é entrar também num trabalho assim que já teve seu público, né? Que você de repente assim corre o risco até de copiar o que o outro fez, né? Como é, Felipe, para ti essa experiência? É bem maravilhoso, assim. Na verdade, eu já tinha entrado antes
do Dianas, que foi o Trindade, que eu comecei a fazer, que já tem uma outra linguagem, um outro contexto, mas ainda é baseado nessa performatividade, nessa drag queen. E foi aonde eu comecei a ver as possibilidades que eu poderia também fazer a Dianas, né? E aí me deu super gatilhos para mim entrar e fazer junto com os meninos dando força, porque eles são a minha referência de drag, sim, por estar vivenciando, por estar trabalhando, por estar fazendo, por estar me instigando a ter esse corpo, né? E cada vez mais consolidar esse pensamento de que não se tratando de uma companhia só de homens que tem que dançar trabalhos que tem esse tipo de linguagem, esse tipo de contexto. E aí eu fui quebrando esses paradigmas, fui entendendo o meu corpo, vi a necessidade também de que eu precisava disso para minha experiência e eu achei super interessante. E hoje eu amo fazer, amo estar com eles, amo me montar, hoje eu me achei linda. Você está, de fato. Né? Então, assim, foi muito gratificante, é muito bom. Não sei explicar a sensação, acho que quem vive isso consegue perceber isso que eu estou querendo dizer, porque não é de se explicar, não é de se mostrar. Eu acho que minha arte, eu falo muito a partir da minha arte, mas quando eu estou em casa, que eu vou refletir sobre tudo que eu faço, eu começo a perceber que é isso aqui mesmo. E aí vai pra mais, a gente sempre quer mais. Interessante você falar do seu corpo, ele falar do corpo, porque assim, ele vem pra um corpo, eu posso também deslizar, tá falando tudo errado, tá, Samuel? Você me corrige, você que a gente também vai já falar sobre a oficina, mas o Felipe fala desse corpo, encontrar esse corpo drag, né, vamos dizer assim, e ele que vem de um corpo de noivo, junino, Sim, né, vem de referência. né, tem uma outra referência para esse corpo, importante você falar isso, de necessitar dessa experiência, inclusive para o currículo artístico, acho também fantástico. Me convida num próximo, Sam. Você já, exatamente, a gente já teve um trabalho junto, né? Você já percebeu como é um pouco difícil encontrar, né, esse tipo de corporidade que a gente chama. Na verdade, a história do Felipe foi bem desafiadora mesmo nesse sentido, porque os outros meninos, Adriano e José, a gente já tinha a vivência drag realmente real, de se montar, de ir pra boate, fazer show. Então, essa vivência, essa experiência da drag da noite, a gente já tinha. Esse universo você já vivia, né? A gente só realmente resolveu trazer isso pra cena, né? Mas a gente já tinha toda uma carga de experiência e o Felipe não tinha. Então, quando a gente fez esse convite, começou no Trindade, foi super desafiador para ele, porque realmente teve esse lugar de encontrar qual seria essa drag, já pensando nessa expressão mais artística da cena, né? E não ter toda a experiência que a gente teve, que era de passar a madrugada na noite, chegar, se desmontar, toda é uma outra realidade, outro tipo de outro lugar, né? Assim, mas eu acho que ele saiu super bem. Assim, sim, eu já assisti. Botamos no mundo. Batizaram, né? Inclusive tem o nome. E você, Samuel, assim, pela minha experiência com você, né, lá no Rita Pavone, no musical, você tem um processo de conduzir, de respeitar primeiro o corpo, né? E o tempo, que eu lembro que eu disse pra você, Sandra, sem dançar nada, ainda tem que colocar esse salto, essa unha me incomoda, porque eu fico agoniado, não consigo mexer no celular, não consigo calçar a cabeça. E você respeitar isso, né? Então, assim, você traz isso também pro Diana, esse respeito, principalmente falando especificamente do Felipe, que não tinha esse acesso ao universo que você tinha. Sim, em todos esses anos com essa experiência e trazendo isso para a cena, cada vez mais eu vou descobrindo, principalmente trazendo para essa coisa da performatividade drag queen, que é uma coisa que eu estou pesquisando há um tempo, eu entendo que essa coisa do tempo é super importante, porque quando a gente fala de drag queen, a gente já visualiza logo um estereótipo feminino padronizado, uma estética que é geralmente baseada nas grandes divas, e tudo bem, mas o universo drag queen é muito mais amplo e muito mais complexo. Então, quando eu falo em respeitar o tempo, e aí hoje em dia também estou em outro lugar, naquela época já faz uns 3, 4, por aí, acho que 5 anos, né? Hoje em dia, acho que já. Eu talvez te instruiria de outra forma, que era sobre, porque tinha coisa do andar de salto, né, que é difícil. É muito! E aí a gente meio que ficou preso naquela época de querer andar de tipo assim, qual é o andar do Júnior de salto, né? Que claro, tem a Rita Pavone, que é um personagem, mas não deixa de ser o Júnior. Então, eu acho que naquela época a gente ficou um pouco preso nisso também. Tudo também porque tem a autocobrança do artista, né? E aí, nesse tempo de experiência, eu percebo que é sobre dar o tempo da pessoa e ela descobrir qual é o corpo dela para dar essa outra camada, né? Porque eu acho que ser drag é ser outros modos de ser você mesmo. Então,
E você fala sobre a performatividade drag, faz parte da sua pesquisa, que eu passei uma semana para aprender a falar performatividade. Eu ia dar entrevista, eu errava toda vez. Débora, eu não consigo mais dar entrevista, tem que mandar outra pessoa, porque eu não consigo falar performatividade, eu não consigo divulgar. A oficina de Samuel. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a oficina, né? Sobre o que as pessoas estão vivenciando na sua oficina sobre performatividade drag. Tá sendo super bacana, assim, né? Porque na verdade é a primeira vez que eu faço esse exercício de compartilhar com uma oficina, né? Eu sempre trouxe nos meus trabalhos, e aí é a primeira vez que eu estou compartilhando com outras pessoas, né? Não como um método, um modo de fazer, mas na oficina, na verdade, é um compartilhamento dessas práticas que eu já venho trazendo, desses trabalhos, principalmente na dança, né? Que eu milito na dança, a gente é da dança. E aí eu trago aspectos na oficina que são desse universo da drag queen, que é o lip sync, que é a dublagem, o bate-cabelo, essa coisa da transformação, essa drag que se transforma num bicho, em alguma coisa, e toda essa corporeidade que é muito específica e singular de cada um. Então na oficina eu trago esses aspectos para a gente trazer enquanto prática, e sempre incentivando para cada um realmente respeitar o seu tempo e o seu corpo. Tipo assim, não é sobre estar representando padrões, como eu falei, estético só feminino, pensar a drag também mais como outras formas de existir, assim. E aí tá sendo bem bacana, assim. E a gente vendo, Dianas, outra coisa que eu acho interessante é uma quebra que vocês fazem dentro dessa dramaturgia, vamos dizer de verdade isso, e trazer vocês divas, né? Vocês são 4 divas, e traz o João, né, que não tá nesse lugar da diva, né? E aí a gente consegue criar uma outra narrativa dentro dessa narrativa. Onde surge a ideia de vir o personagem do João? Porque eu acho ele também uma costura interessante dentro da história do espetáculo. Não, então o João na verdade, o João foi uma surpresa, no sentido assim, surpresa boa, porque quando a gente fez essa remontagem no ano passado, a gente fez lá no Espaço Trama Cultura, que sempre apoiou muita gente assim, em vários sentidos. O João, inclusive, também cedeu espaço. E aí o Trama, o Dianas, ele sempre foi composto por nós 4, na verdade eram 5. E tinha esse outro personagem que fazia meio que essas costuras. Que era até a Danilo França, com a linda França. Citar ela aqui. Inclusive mandar um beijo pra ele, né? Se caso assista. E aí, como a gente foi pro espaço e esse personagem era meio que uma coisa de dona do lugar, então pra gente super veio a se relacionar, porque o João é o coordenador lá do Espaço Trama, então a gente fez o convite, eu fiz o convite, e ele aceitou, que eu fiquei surpreso, que na verdade eu vou jogar aqui. E ele aceitou e eu achei massa, porque na verdade é um desafio. Sim. Porque eu acho que da mesma forma do Felipe, por mais que o João seja ator, né, já teve experiência, estava vivenciando personagens femininos, na verdade eu não tenho certeza. Mas é difícil trazer já essa coisa da personalidade drag e ainda mais dividindo o palco com a gente que já tem uma certa experiência. Que cantam e dançam, né? Que ainda é mais um requisito assim. Isso. E aí a gente tentou instruir ele ali da melhor maneira possível. E sair isso, e também tem isso. Tipo assim, eu meio que deixo ele ser ele ali, sabe? Sem muitos... sem muitas cobrança, né? Eu vou dar uma dica, assim, acho que cada cidade que vocês forem, vocês têm que escolher a dona do lugar. Sim. Entendeu? Já tô falando isso porque a Intimon já pode ser, eu já tô tomando com o João. Vão sim, claro que vão. Gente, mas aí vocês estão dentro de uma programação do 2º Encontro Nacional Confluências do Teatro Brasileiro, que a gente tem sempre falado sobre isso, né? Que é essa janela, né, assim, do Piauí para o Brasil, né, assim. E eu queria que vocês falassem um pouco dessa importância, assim, de estar aqui, a gente convivendo entre nós, artistas piauienses, mas também podendo dialogar com outros espetáculos, com outras linguagens, com outros artistas. Hoje teve a mesa mais cedo do Wellington e ele falava sobre essa teatralidade no Brasil e eu achei isso fantástico. Então, assim, qual a importância disso, assim, para vocês? Eu acho que a gente vive num momento que cada vez mais a gente tem que dialogar e se relacionar com outros contextos, com outras linguagens artísticas, porque não dá mais para ficar na sua caixinha, né? Eu acho que isso resolveria até uma questão de público. Eu acho que aqui em Teresina a gente vive um processo de que o teatro às vezes não assiste a dança,
a dança não assiste teatro, o teatro às vezes não assiste teatro. Então acho que a gente deveria, na verdade, se unir mais, se relacionar e dialogar mais. Então, pra gente que é da dança, estar num festival que é de teatro, a gente se sente super feliz, assim. Porque eu cada vez acredito mais nesse tipo de evento, que possa estar promovendo esse tipo de relação mesmo, estreitar essas relações. E já que o Confluência, na verdade, tem isso como conceito, né, de confluir com essas outras áreas, a gente fica super feliz em poder estar participando aqui, diante de tantas peças legais, peças teatrais, outras peças que para mim são tão dança quanto teatro, porque eu acho que tem esse lugar também, né? E a gente fica muito feliz assim, de poder estar participando dessa segunda edição. A Somos agradece muito o convite, a disponibilidade, a atenção. A gente foi super bem tratado hoje, né? A Silmar, o Adriano, pessoas maravilhosas, todo o cuidado, todo mundo desenvolvido para que a gente desenvolvesse um bom trabalho, com toda a atenção. Muito obrigado, Confluências. Eu acho que é muito importante esse lugar realmente da gente dialogar com outros contextos, perceber as outras pessoas. A gente assistiu o teatro assistiu a dança, porque tudo é uma coisa só nesse sentido, porque faz parte do nosso dia a dia, tá intrínseco na gente, tá no nosso dia a dia, tá em tudo que a gente faz, teatro, dança, música, né? Então aqui foi muito maravilhoso confluir com todo mundo, ver outras pessoas, outros estados, Minas, Fortaleza, né? Foi muito importante trazer para o Piauí essas pessoas e conhecerem e a gente conhecer eles também. Ai, gente, a gente também fica muito feliz de vocês terem topado. Foi uma grande festa, a gente estava ali já estava querendo era beber, acender um cigarro. Meu Deus, tem que gravar o Confluências. Peraí, vamos subir. Mas, Felipe, assim, eu tô olhando vocês e tô vendo que seria bem difícil para mim, né? E aí eu queria você, principalmente, que segundo Samuel e segundo você mesmo, né, não teve esse acesso ao universo drag como ele, né, que frequentou a noite, né, chegava em casa desmontado. O que é mais difícil para você? O que é mais? Usar o esparadrapo aqui embaixo? É o salto? Na verdade, nem é difícil. Eu achei que era, né? Eu acho que tudo vem da experiência, tudo vem da vivência. Embora eu não estive dentro da noite me montando como drag, mas eu sempre tive amigos trans, drag queens, travestis que estão lá e eu conheço e eu consigo me reconhecer nesses corpos, nessas corpos, porque é difícil viver disso, é difícil enfrentar alguns preconceitos, é difícil, né, a nossa luta quanto artista, a nossa luta quanto gay dentro da sociedade. Eu acho que para mim o mais difícil é tentar de alguma forma fazer com que as pessoas entendam, né, o nosso espaço, a nossa voz, o nosso lugar quanto artista, quanto gay, né? Porque dentro da performatividade a gente consegue colocar um salto a partir da prática, consegue colocar uma peruca que se vê e já vem um trejeito, né? Então, tudo é a partir das experiências de como você está disponível para aquilo, né? Então, assim, as dificuldades vêm, mas com o tempo a gente vai se desenvolvendo, vai fazendo, vai percebendo, vai ficando natural e vai desse jeito, entendeu? E você? Só eu pergunto, gente, porque eu tive essa experiência, Samuel acompanhou e foi tudo muito difícil pra mim. Tudo. Aí quando eu vou fazer a próxima vez, não vai ser aí já não vai ser mais tão... Pra mim, não vou mentir, porque eu também já relembro meus momentos realmente de noite. É difícil. Não, porque, tipo assim, relatando um pouco, né? Tipo assim, a gente sempre saía em grupo montadas, né? A gente sempre saía em grupos. E aí a gente chegava pra se montar às vezes 7 horas da noite, e aí balada já ia falar GLS? Eita, ia denotar a sua idade. As baladas LGBT, né, da época, tipo assim, eram tarde, mas tipo assim, às vezes a gente começava às 7 horas, a gente ia chegar na boate 1h30, 2 horas da manhã, bicha. E aí, tipo assim, a festa já tava acabando. A gente chegava assim, linda, e todo mundo já quase dando tchau. Aí a gente ficava meia hora, aí acabou a festa. Aí tinha que ir embora, eu ficava com ódio. Na primeira parte, a gente pediu o táxi, chegava no táxi, eu tava tirando salto. Pra mim, salto é o mais difícil. Tô aqui, ó, latejando. E salto pra mim é a parte, nem que é mais difícil, mas me incomoda, assim, sabe? Eu quero tirar logo. A sensação de tirar um salto depois de 2 horas em cima dele é a melhor coisa. Por exemplo, no Dianos, mais difícil, ou no Trindade, voltando.
Trindade foi difícil pra mim. A redação, não. A primeira imagem, o corpo de frente, no todo mundo entra. É. Aí Vocês entram todos juntos de Isso, frente. né? Aí seria difícil pra mim também. Aí no E a gente Diana entra só foi a no- combinação, mas no- é E no Trindade a gente tem essa nudez e ainda é acoendada. Assim. É. Assim, acoendada sem esparadrapo, é só com o meninozinho para trás, segurando lá com as Tá com as pernas. E pernas, aí né? fica E assim, andando. ó, 10 minutos. E andando. Gente! Ou seja, enfim. É uma Ou seja, vamos fazer uma demonstração agora. Imagina. realmente verdade. Assim, no Trindade tem isso. Gente, e como vocês já fizeram, né, diversas apresentações dessa nova montagem do Dianas, e como hoje, porque claro que hoje, 2022, é o quê? 9 anos depois de 2013, 9 anos, né, gente? Faz as contas bem pra mim, Leandro Rodrigo. É isso, né? 9 anos depois, como é a receptividade hoje, Sam, principalmente você, né, assim, que fez as duas montagens, como é? Tá tudo mais bem recepcionado, ou piorou? As pessoas, como tem sido a recepção? Eu achei que a recepção foi bem bacana. As pessoas, na verdade, sempre perguntavam, né? Que foi um trabalho que marcou muito naquela época, as pessoas perguntavam. Então naquela época já era muito bom. Já era muito bom. Eu acho que agora, assim, falando do espetáculo em si, eu acho que agora está melhor. Assim, em termos de estrutura, a gente meio que deu um upgrade nele, assim, tanto em termos de figurino, de dramaturgia mesmo, assim. Então eu acho que hoje em dia tá melhor. Mas naquela época já foi assim, meio que um boom. Então as pessoas sempre perguntavam, como é que vocês vão fazer de anos? E aí rolou um projeto e a gente fez essa releitura. Assim. Ai, que bom, que bom. E a gente é que ganha com isso. Gente, mas vocês não vão sair daqui desse programa sem cantar, sem dar uma palha. Eu sei que vocês dublam. Eu sei que vocês dublam, pois é, eu sei que vocês dublam. A gente não canta no espetáculo. Ah, mas canta, Diana, pra gente, por favor. Vocês cantaram no podcast. Pode ser do karaokê, né? Que a gente manda no karaokê. É. Aí ele era água. Ele era água que eu bebia. Ele era a fonte da minha alegria. Sentia orgulho namorar com ele. Ele era meu, eu era dele. Tudo acabado. Fiquei tão triste, mas não me deixo. Ninguém vai me ver chorando. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Ó, Samuel, eu quero dizer que todas as gays aqui têm seu respeito, porque todo mundo cantou, né? Quem tava aqui por trás das câmeras. Gente, assim, qual o sonho de vocês com a Dianas? Assim, o que ainda não foi feito que você pensa assim, se a gente fizesse isso, acho que seria maravilhoso com esse espetáculo, sei lá, apresentar em determinado lugar, ou para determinada pessoa, ou ter determinado alguém no elenco. O que ainda não rolou que você acha que de repente se rolasse seria bacanérrimo? Eu acho que seria incrível fazer uma turnê, assim, turnê pelo Brasil. Vou botar lá em cima. Vai. Turnê pelo Brasil seria incrível, assim, a gente poder levar a nossa arte, assim, pro Brasil, pro mundo. Seria incrível. Porque, por incrível que pareça, achei engraçado, eu fui pra Ipatinga, em Minas Gerais, há mais ou menos um mês atrás, para um espetáculo da diversidade também, né? E aí, eu conversando com artistas LGBTs, e aí falam, a gente tem um espetáculo com a cantora Diana. Gente, as pessoas não conhecem Diana lá pro sul. É mesmo? Não tanto assim como a gente. Sim. Aí eu, não, aquela música, eu falei, não sei, eu fiquei passada. E aí levar a Diana talvez pro sul, sudeste, porque talvez acho que ela tenha feito sucesso mais, talvez pro nordeste, não sei. Talvez por uma coisa de época também, talvez. Talvez. Mas eu fiquei passada, não conheciam. Então pra gente seria incrível poder fazer uma turnê assim. Então vamos botar isso na meta de 2023, hein? Vamos botar isso na meta. Já tem cidades ao lado, hein? Timon, né? Eu tô me chamando daqui. Você curte. Nós vamos dar assim, o chá.
Gente, olha só, a gente tá chegando ao fim do nosso programa, mas a gente tem 2 quadros que a gente costuma fazer sempre no final de cada bloco, que é o Responde ou Seduz, tá? Que eu faço uma pergunta, aí se você achar que a resposta te compromete muito, aí você seduz, tá? Ou então se você quiser responder, tá bom? E é esse que eu vou fazer agora. Eu vou fazer uma pergunta, é a mesma pergunta para os dois, e aí ou você responde ou você seduz, tá bom? Gente, já teve briga durante o ensaio, assim, de arrancar peruca mesmo, assim, de palavrão? Bicha, vai dar o pi! Quase sempre. Tem uns estresses. Acho que faz parte, e depois a bicha dá ótima com a outra. Faz parte, mas rola demais, mas faz. A gente é irmã, a gente não pode brigar. Quer dizer, não pode ficar brigado, né? Tem que fazer as pazes, mas brigar, pô. Tudo na cena, porque é muita coisa, Júnior. Tipo assim, é produção, é maquiagem, É tempo. é tempo, e aí quando vê, tipo assim, tá faltando figurino, quem ficou, não sei o que, fulano, acho que devia ter esse responsável. Enfim, então sempre tem. E são muitos detalhes, né? Porque é o seu brinco, que é lindo, já é o brinco do Felipe, então são muitos pequenos detalhes. Muitos pequenos detalhes, né? Que tudo tem que estar no lugarzinho. Gente, foi um prazer ter recebido vocês. O nosso próximo quadro, ele é o que você leva pro camarim. Tá? Se a gente tá num camarim, né? No Camarim do Teatro para Setembro. E aí eu vou dizer os itens e aí vocês me dizem se leva ou não, tá bom? O que você leva pro camarim com Dianas? Vocês levam isopor? De cerveja. Não, leva o isopor pra gente, porque a gente só se maquia bebendo cerveja. A gente pega e Eu leva. tenho isoporzinho. Vocês levam raiva? Não. Não, deixa lá. Estresse, sim. Já ia dizer, estresse leva, né? Mas leva respeito? Sim. Leva respeito, né? Peruca leva, né, gente? Trilhões. Batom e lápis de olho eu tô vendo aqui que super leva, né? Sim. Gratidão, vocês levam? Graças a Deus. Sempre também. Vocês levam as músicas da Diana pro camarim? Ou ela fica só no palco? Não, leva sim. Porque Na minha estreia, amor, tava lá no celular. parece que é porque tem a cor da letra, né? Que por incrível que pareça, uma curiosidade aqui. Músicas brasileiras e portuguesas são mais complicadas São pra mais gente, porque Acho que a gente é nativo da língua, né? Aí fica... porque se você errar, tá na cara. Mas Em inglês, você tá ali. no festival de teatro. Músicas em português tem mais pegadinha pra gente. Assim, você tem que estar com o lip sync na ponta da língua, porque você errou a palavra, tipo assim, já A gente faz pra cima. demonstrou. Aí volta. Exatamente. Gente, foi um prazer ter recebido vocês aqui. É um prazer assistir vocês. Vocês trazem alegria pra gente, alegria pra quem assistiu. Vocês trouxeram alegria pra esse camarim hoje. Eu fiquei muito feliz de vocês terem vindo, tá bom? Muito feliz de estarem na programação do Confluências. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece de novo assim, os convites, tá participando aqui de novo do Confluências. Confluência e também do Do camarim, né? Maria, que já participou do podcast. Isso, do Em Casa. Foi super delícia também. Foi sempre bom estar contigo, que tem cerveja boa. Vocês também. E gratidão mais uma vez pelo convite. E a Obrigado, gente. programação não termina hoje, amanhã está em Confluência também, tem mesa redonda, então vem todo mundo, a partir da manhã até às 10 da noite tem Festival de performance também. festival de performance amanhã, então vem todos pra cá, viu? Gente, o Felipe falou meu texto final, então não tenho mais nada o que dizer. É isso mesmo, gente. Amanhã ainda tem programação do Confluência. Acompanha a gente nas nossas redes sociais. Manda recado, manda beijo, tá bom? Tchau, tchau e até o nosso próximo programa.